Ok, meus amigos, programa Na Mídia com Marcílio Maran. Hoje, 27 de maio do ano de 2020. Nós estamos diretamente dos estúdios do Primeira Linha Web Rádio, localizado na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. De Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo, através aí do nosso canal do YouTube, através da rede aí do Facebook, também pelas mídias do WhatsApp, os grupos que nós temos aí unidos em todo o estado de Minas Gerais e, por que não dizer, em várias partes do Brasil. Enfim, para vocês que nos acompanham, muito obrigado, dê o seu like aí, participe conosco sempre, temos sempre grandes novidades. Hoje aqui, mais uma vez, recebendo com muito prazer, ele que da última vez ainda não era presidente da ACI e hoje está aqui como presidente da ACI de Sete Lagoas, que é a Associação Comercial e Industrial, responsável por muitos avanços, e é sobre esse título que nós vamos bater um papo hoje com José Roberto, nosso amigo Zé Roberto, empresário de grande sucesso no ramo de transporte. Tudo bem, Zé? Prazer te receber. Tudo ótimo, Maran. Muito obrigado. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. É um privilégio estar aqui novamente, agradecer a oportunidade. Da última vez viemos falar do Observatório Social e hoje vamos falar um pouquinho da Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas. É isso aí, Zé. Pois é, lembrando aí que nós temos aí no oferecimento do Residencial Veredas, localizado em Sete Lagoas, o melhor lugar para se viver, e também da Cal7, Grupo Cal7, 50 anos de uma história bonita para a nossa cidade. Zé Roberto, você, com a sua experiência, e nós já tivemos a oportunidade de bater um papo aqui no programa, uma história de vida muito bonita, de muita luta. Eu me lembro muito bem que você falou e lembrou assim com muito carinho de você catando latas aqui em Sete Lagoas, de você correndo para baixo e para cima, tentando ocupar o seu espaço. E quando a gente vê pessoas como você que realmente vencem na vida, com força de trabalho, com luta, igual a história do Antônio Ponce, que você conhece muito bem, a gente fica feliz. Você hoje representa uma empresa Sete Lago Transporte, correto? Uma empresa responsável por levar o transporte a vários estados do Brasil, uma empresa aí que é nota 1000, nem é nota 10, é nota 1000. Eu estou dizendo esse detalhe de nota 1000 porque eu tive a oportunidade de usar dos serviços da Sete Lagos hoje no transporte de São Paulo para cá, e a competência da sua equipe tem que ser comentada. Realmente você está de parabéns pelo como você trata a tua empresa, os seus funcionários e como eles agem. Me dando feedback, participando, dando atenção, um pessoal super educado, e é disso que o Brasil precisa. Mas aí você deu um salto que a vida fez com que você desse. Talvez não porque você quisesse, mas porque a exigência de Sete Lagoas, porque a gente sabe que você tem muitos compromissos. Você hoje assumiu a presidência da Associação Comercial e Industrial. Já há quanto tempo já que você está lá, Zé? Entrei há 3 meses. 3 meses. Então, eu quero que você faça aí um breve balanço, começando pelo seguinte: todo mundo que assume uma instituição, logicamente, ao assumir essa nova obrigação, assume também as suas responsabilidades, assume um passado, assume um passivo e assume um ativo. Eu quero saber como é que está, se está mais ativo do que passivo ou se realmente a coisa está um pouco complicada. Vamos lá, Zé. Então, Maran, primeiramente, relembrar a minha história, né? Eu sou de Sete Lagoas e aqui eu cresci, estudei sempre escola pública, né? Trabalhei aí de bicicleta, catando lata, vendendo frete, trabalhei em oficinas mecânicas, né? Trabalhava na indústria de madrugada, né? De marmita na galopeira da bicicleta. Quer dizer, uma história muito longa, eu já contei um pouco dela. E tinha uma história de muita luta, né? Comecei vendendo frete, né? Na transportadora, como funcionário de bicicleta, loja por loja. Enfim, me tornei empresário, a empresa cresceu, né? Se tornou o que se tornou. E eu fui convidado a participar da diretoria da CI há um ano e meio atrás, a convite, participei durante esse pouco tempo. Sempre tive na CI a entidade pilar de Sete Lagoas, até porque tem 84 anos de idade, né? Então é uma entidade aí pioneira e que as grandes transformações e realizações de Sete Lagoas passaram pela CI. Sem dúvida. Né? Basta ver que 5 ex-prefeitos de Sete Lagoas passaram pela CI. As grandes indústrias, as grandes empresas, as grandes obras, a própria duplicação da BR-040, Ambev, Iveco, tudo passou pela CI. E lá na CI a gente sabe que tem os grandes empresários, os grandes líderes, os grandes gestores de Sete Lagoas. Então eu sempre tive uma admiração muito grande pela CI. E mesmo nesse 1 ano e meio que eu participei da diretoria, eu participei de uma forma um pouco distante, porque o último presidente que nós tivemos, ele tinha muitos problemas profissionais e pessoais, então ele ficou um pouco distante de Sete Lagoas, até que um pouco depois da metade da gestão dele, ele precisou mudar de Sete Lagoas, e aí os ex-presidentes e vice-presidentes, até por indicação dele também,
me fizeram o convite de assumir a presidência da CI. Para mim, ao mesmo tempo, foi uma surpresa muito grande, porque eu não me considerava apto, qualificado ou mesmo digno de uma função tão especial na história de Sete Lagoas. Mas como eu tenho em mim uma gratidão imensa por Sete Lagoas, uma gratidão imensa pela vida que eu tenho, pelas bênçãos que eu recebi, e essa gratidão me coloca numa função de querer fazer para Sete Lagoas, de querer retribuir tudo que eu recebo de Sete Lagoas. Então eu vi nesse convite uma oportunidade de trabalhar por Sete Lagoas. Já que eu não tenho pretensões políticas, né, e já recebi vários convites e não tenho pretensões políticas, não posso entrar na vida política diretamente falando em termos de cargos eleitorais, então eu posso sim ajudar de outra forma. Então tento ajudar no Observatório Social, qual sou vice-presidente, tento ajudar como membro do Conselho Curador do Unifem, como presidente de assuntos políticos do Grupo Ação Empresarial, né, e agora também como presidente da CI. Então, dedico uma boa parte do meu tempo e da minha vida para Sete Lagoas. Certo. Agora, dentro daquela pergunta que eu fiz, obviamente você participando da diretoria, você já estava mais ou menos por dentro das questões do que eu brinquei aqui de ativo e passivo, né? Eu falo isso que eu estive presente na sua posse, né? E a gente viu lá as apresentações e foi até se brincou nesse sentido de ativo e passivo. Nós estamos passando em um momento atípico, onde várias empresas, principalmente as menores, passam por dificuldades, algumas fecharam e nem conseguirão reabrir, né? Eu quero que você fala também sobre essa questão, como atingiu a questão industrial e a questão comercial de Sete Lagoas, mas a CI vive também das contribuições dessas empresas, né? Como é que está esse quadro? Como é que você está sentindo nesse momento? Porque vocês têm despesas. Sim. Né? Então, eu assumi a gestão com um saldo positivo, né? Felizmente um saldo positivo, mas muito baixo, né? Um saldo muito pequeno para os projetos que nós temos em vista. E com contas em dia. E com contas em dia. A CI não tem dívida e não tem financiamento, empréstimo. Aquele prédio lá é sede própria? É sede própria. Okay. Foi comprado alguns anos atrás e foi pago, né? Então, a CI ela hoje está com a situação relativamente em dia, mas com caixa muito baixo. Para os projetos que nós precisamos, nós temos que melhorar a receita. E nós já estamos com uma diretoria comercial trabalhando em busca de novos associados, em busca de novos projetos, de novos eventos, de novas receitas, para que nós tenhamos caixa para executar os programas que são bastante vultosos. Ok. Agora me diz uma coisa relacionada a essa questão do Covid-19, como eu havia dito, que atingiu logicamente as empresas. Faz aí um resumo de como está a situação industrial de Sete Lagoas, principalmente que a indústria aponta, né? Comercial a gente sabe que muita empresa, infelizmente, nem vai conseguir voltar à situação normal. Mas vamos começar pelo setor industrial. O que você pode dizer que está fechado, está aberto? Como atingiu em Sete Lagoas? Então, o setor industrial, a grande maioria não fechou. A grande maioria continuou aberto. Mas houve uma redução na produção. Por quê? Porque o comércio que dá vazão, né, aos produtos das indústrias. E o comércio, a nível Brasil, teve aí pelo menos 2 meses fechado. Pelo menos para quem utiliza o seu produto no mercado interno, né? Porque nós temos aquelas que são exportadoras, né, no caso. Sim, e mesmo exportação, muitos países não estavam recebendo produtos, né, do Brasil, então as empresas exportadoras acabaram tendo que deixar de exportar. Então, as indústrias tiveram uma redução na produtividade, depende do segmento. Nós temos aí o segmento alimentício e o segmento de saúde, por exemplo, que não parou, pelo contrário, até produziu mais. Aumentou. Mas a grande maioria das indústrias tiveram uma redução bastante grande, tanto na redução do seu quadro, quanto na redução da produção. Entendi. Olha, nós estamos aí na 4ª revolução industrial, tecnologia 5G, né, a China dominando aí essa questão, e não vamos entrar nesse mérito, porque a tecnologia 5G da China é questionável, uma vez que também, no ponto de vista nosso aqui, da nossa equipe jornalística, o vírus chinês também foi de lá, e por que não dizer que essa tecnologia poderia ser uma espécie de vírus a se espalhar pelo mundo e tomar conta aí dos países de uma outra maneira, um vírus de uma outra maneira, digamos assim, o vírus cibernético, né? Estados Unidos lutando aí por ter também essa tecnologia 5G, que já possui, mas querem implantar, e a briga continua. Eu digo isso porque tudo, de certa forma, atinge a indústria, atinge o comércio, e vocês estão atentos a cada detalhe. Como você está vendo aí a reação do governo federal mediante essa crise,
O que você acha que está acontecendo por algumas cidades já terem voltado, como Sete Lagoas, aliás, até por exigência de empresários que se uniram, né? É o caso de Sete Lagoas, mas nós temos aí Belo Horizonte, com aquele maluco daquele Calil, que está tudo praticamente parado. Como é que você está vendo essa situação, Zé Roberto? Como é que vocês da Associação Comercial encaram essa situação no momento? Então, nós não podemos negar a realidade da pandemia, a realidade da grande, do contágio, né, da mortalidade do vírus. Nós não podemos negar essa realidade. Porém, o que nós percebemos, o que eu percebo, é um exagero, né, é um medo. Né, a grande pandemia mídia, do medo, né? A grande mídia, a grande imprensa, né, eles querem causar o caos e aí exageram nas notícias. Todas as primeiras páginas dos noticiários só relatam um grande número de mortes. E aí colocam, né, que o Brasil ultrapassou a Alemanha em número de mortes, o Brasil ultrapassou a Bélgica em número de mortes. E não faz o comparativo populacional nem de dimensão territorial. Já só colocam disso para quem é desinformado entender que realmente o Brasil está numa péssima situação, que por cada 1.000 habitantes, né, você sabe, por cada 1 milhão de habitantes é praticamente insignificante diante do que acontece no mundo. Vocês têm analisado esse quadro? Exatamente. E aí a gente percebe que a população fica realmente aterrorizada com tudo isso. Então, o que nós percebemos é que, num primeiro momento, né, a quarentena, o isolamento social horizontal, no primeiro momento, ele foi importante e necessário. Porém, chegou um determinado momento, ou já chegou um determinado momento, onde a vida da economia, a vida dos empregos, das indústrias, do comércio, precisa voltar ao normal. Né? Precisa haver um equilíbrio entre a pandemia e a economia. O que se ouve da grande imprensa, da grande mídia e de parte da população é que fique em casa a qualquer custo. Quer dizer, a prioridade é ficar dentro de casa para não se infectar. E não olha o outro lado da economia, que a economia é vida. Né? Emprego é vida. Então, nós precisamos entender que as pessoas precisam trabalhar. Elas precisam do seu sustento. O governo ele não tem condições financeiras de manter as empresas e as famílias brasileiras por muito tempo. E isso vai nos custar muito caro. Então, quanto antes a economia puder voltar ao normal, né? Normal que eu digo, normal não vai voltar nunca, nunca não, tão cedo, porque a pandemia vai durar um bom tempo. Mas que todos possam trabalhar em horário normal, claro que tendo seus devidos cuidados, né, sanitários. Então, as regras de usar máscara, usar álcool gel, manter a distância um do outro, essas regras aí que todo mundo está cansado de ouvir, de ler, elas precisam ser seguidas à risca para minimizar os riscos de contágio. Mas a vida da economia precisa voltar urgentemente. E Sete Lagoas saiu na frente porque foi uma das primeiras cidades aí de Minas, até do Brasil, a começar a reabrir o comércio, né, e pouco a pouco está reabrindo. Nós temos agora, depois de amanhã, sexta-feira, a nova reunião, né, do gabinete de crise. Que você participa dela. Que a CI participa como uma das entidades de classe convidadas a participar. Uhum. Nós não temos poder de voto, mas temos a liberdade de mostrar a situação que as indústrias, que o comércio, que o emprego na cidade está vivendo. Então, nós temos essa liberdade de nos expor. E isso tem sido muito positivo, e as votações que foram tidas até hoje, elas foram muito positivas. Nós conseguimos ter um progresso. E agora, nessa reunião, vamos votar, né, novas reaberturas, né, de igrejas, academia, autoescola, né, estender um pouco o horário dos restaurantes, bares e shopping, para as coisas irem voltando ao normal, tendo em vista que os números de Sete Lagoas continuam sob controle. Né, os hospitais, os leitos estão vazios. Né? A capacidade de leito hospitalar de Sete Lagoas tem 18% de ocupação. Né? Então, quer dizer, é um número muito baixo para a gente manter a economia parada. Então, nós precisamos ir voltando ao normal. Claro que a Secretaria de Saúde tem que monitorar os números para, se for necessário em algum momento, voltar a fechar alguma coisa, voltar a tomar medidas mais radicais, mais rígidas. Né? Pois é, Zé Roberto, mas eu tenho visto e compactuo aí, logicamente, da forma como você pensa, não tenha dúvida nenhuma que é isso mesmo, e volto a dizer que, infelizmente, alguns governantes que estão aí à frente de cidades de grande porte, como a nossa capital mineira, não tem isso na cabeça. Para ele, fecha tudo e a ignorância e até o lado ditatorial da figura se expressa, né? Particularmente vejo aí que o Calil está fazendo aí um malefício não só a Belo Horizonte, ao Belo Horizontino e seus empresários, a associação comercial de lá, você deve ter contato com eles, deve estar com o cabelo em pé, mas a Minas Gerais em si, porque é a nossa capital. O que você tem de notícia lá
das loucuras cometidas em Belo Horizonte. O que você pode nos passar aí dos seus companheiros? Quanto tempo ainda leva aquele descaso com a cidade? Então, o que eu penso? Como a grande mídia prega apenas, né, a priorização da questão do combate ao coronavírus, a questão da saúde, a questão do fique em casa, e deixa de lado, né, em grande parte do tempo que tem de divulgação das suas notícias, a economia, então eles priorizam isso. E os políticos, a maioria deles, quer defender, quer falar aquilo que a mídia fala, aquilo que a mídia prega. E como a grande mídia, a grande massa, né, principalmente a Rede Globo, prega o tempo todo, fica em casa, isolamento horizontal, né, exagera até, então alguns políticos querem estar do lado desse discurso. Para que não caiam nas malhas da notícia de forma negativa, né? Exatamente. Já quando o político ele é mais de um lado mais de gestão, como nós percebemos, por exemplo, o nosso governador, Zema, né, que é muito mais um gestor, um administrador... Que virou modelo, né? Que virou modelo. Do que o político. Sim. Né? Ele não está preocupado com o que a mídia está falando, ele está preocupado com números, com resultado, com gestão, com indicadores. Ele está preocupado com os dois lados, tanto da pandemia quanto da economia. Nós já percebemos um comportamento completamente diferente. Mesmo que em alguns momentos ele não tenha a grande mídia do lado dele, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o que é correto, com o que é certo, com o que é gestão. O que fez de Minas em primeiro lugar. Exatamente. Então, Minas está aí sendo noticiada a nível Brasil e mundo, muito em função da grande gestão, né, da saúde e do governador. Infelizmente, menos a capital. Menos a capital. O prefeito já está no lado inverso. O prefeito já está do lado da grande mídia, né? Possivelmente em busca de angariar votos nas próximas eleições, né? O que, no meu ver, também é um outro assunto, mas está sendo negativo. Eu gostaria de pontuar algo aqui que tem a ver até com a sua participação enquanto vice-presidente do diretor do Observatório Social. As preocupações, nós tivemos aqui ontem em nosso estúdio a presença do prefeito Duílio de Castro. Na oportunidade eu falava para ele sobre essa questão das licitações que não precisam haver devido ao momento e se conseguiu, através da Assembleia Legislativa, que Sete Lagoas entrasse também com isso. Como age o Observatório Social diante de uma situação dessa? Porque eu disse para ele que a preocupação nossa era exatamente se ele confiava na equipe dele, se assinava embaixo, no caso de poder haver um possível desvio ou até uma falta de atenção, digamos assim, numa licitação de pessoas que não estão preparadas para e participam de produtos que são prometidos para entregar e não entregam. Você já conhece como é que funciona essa história. Como está agindo o Observatório Social e que ponto vocês podem chegar a fiscalizar para que o Sete Lagoano tenha consciência de que, apesar da inércia da Câmara Municipal, muitas vezes, existe aí um outro grupo que está a participar, que é o caso de vocês. Então, é importante que você diga que o Observatório Social é um braço da CI, né? A CI é mantenedora do Observatório, inclusive o escritório do Observatório Social hoje está dentro da CI. Certo. E o Observatório Social, a primeira coisa que ele fez, a primeira atitude, foi oficiar a Prefeitura para que as compras dispensadas de licitação sejam encaminhadas para o Observatório e para o Ministério Público. E foi aceito? E foi aceito. Certo. E, ao mesmo tempo, que fosse dado publicidade dessas compras no portal Transparência. Uhum. Então, já não houve dificuldade. Não houve dificuldade. Já tem uma aba no site da Prefeitura onde será acompanhado por toda a população quais são essas compras que serão feitas. Sem problema de haver uma licitação que não fosse publicada? Não, eles vão publicar a licitação e o Observatório vai acompanhar. Todas elas? As que forem feitas, vai acompanhar, mas não. Hoje a Prefeitura está dispensada de licitações. Sim. Então, muitas compras não serão licitadas. E aí? Mas o Observatório será comunicado e o Ministério Público também. E nós vamos fazer o devido acompanhamento, o que está se comprando, né? O valor que está se pagando, a real necessidade. Esse é o acompanhamento que o Observatório faz. Sim, mas vem cá. E se tiver algum indício de irregularidade, o Poder Público será oficiado. Mas existe a possibilidade de alguma compra que não passe por vocês ou que não seja entregue ao Ministério Público? O que você pensa desse aspecto? Olha, nós não conseguimos acompanhar tudo que se acontece no Poder Público. Nós não estamos lá dentro para acompanhar tudo que se compra. Mas o que nós constatarmos que foi comprado, e se nós não formos comunicado, nós iremos oficiar o Poder Público pedindo satisfação. E, se for necessário, nós vamos comunicar também ao Ministério Público. Certo. Você vê aí, Zé Roberto, uma situação lamentável,
vários governadores de vários estados, né? Não sei se algum desse estado que está sendo citado aí, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, alguns estados do Nordeste, com problemas seríssimos na questão de desvio, superfaturamento, algo assim inimaginável até nas poucas investidas da Lava Jato, algo inimaginável. Agora nós vamos ter, vai ser uma Lava Jato, vai ser uma Lava Tubo, ou sei lá como é que eles vão colocar esse nome, porque a coisa está preta. São Paulo tem observatório social? Algumas cidades do interior de São Paulo têm. Mas não a capital? A capital, não. Não tem. E como é que você avalia isso, Zé? Então, aí que está a importância de ter um observatório social em cada cidade. Porque o que acontece? O observatório social, ele acompanha o momento presente. Ele acompanha enquanto o gasto ele está acontecendo. Porque depois que já aconteceu o desvio, ou já aconteceu a corrupção, ou teve um mau gasto... Aí já é com a justiça. Já é difícil de reaver os valores desviados ou os valores mal gastos. Né? Estatisticamente falando, 97% dos que se desvia não volta para os cofres públicos. Está perdido. Está perdido e não tem punição, não tem prisão. Com o STF que nós temos, com certeza. Exatamente, né? não tem o que se fazer. Por isso que o observatório acompanha enquanto está acontecendo a licitação, enquanto está acontecendo a compra, para que, se houver indício de alguma compra mal feita, ou alguma fraude, ou algum ato ilícito, o observatório imediatamente vai oficiar e, se for necessário, vai chamar o poder público, o Ministério Público, para participar do assunto. Me diz uma coisa, Zé. Nós temos aí empresários do ramo na área do comércio, por exemplo, a gente falou da indústria, né? Você já deixa um feedback aí na área do comércio que eu já sei, não vou citar nomes, obviamente, mas sei que não conseguirão reabrir. Outros realmente perderam tudo, né? Como é que a associação comercial nesse momento está interagindo com esses empresários? Vocês têm conhecimento? O que Sete Lagoas está perdendo, infelizmente, com esse momento que nós estamos vivendo? Então, nós temos notícias de algumas lojas, né, ou mesmo empresas que têm passado dificuldade, mas oficialmente nós não temos informação, nós não temos como saber, né, oficialmente quem está em momento difícil, quem está em vias de fechar, até porque algumas empresas elas param as atividades, mas não encerram o seu CNPJ, a sua inscrição estadual, simplesmente deixa paralisada. E a maioria também não procura as entidades de classe para pedir um apoio, para pedir um socorro, para pedir um suporte. Então a gente não tem como saber quem está passando por essas dificuldades. Mas qual é a sua visão? Qual que é a sua visão? O que é que nós temos feito? Oferecer às empresas, de maneira geral, suporte em termos de orientação jurídica, financeira, treinamento e agora, mais do que nunca, suporte para financiamentos, empréstimos bancários. Nós temos parcerias com os bancos, né, BDMG, Sicob, Credit7, Sicredi, com taxas muito atrativas, muito baixas e com uma carência de pelo menos 6 meses. O que ajuda e muito, né? Então, você imagina um financiamento aí na taxa de 0,41, 0,5, com carência de 6 meses, é um recurso extremamente importante. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento é divulgando isso para que aquele comerciante, aquele empresário que estiver precisando de um capital de giro, de um caixa, ele tenha o suporte da CI para viabilizar esse empréstimo. E hoje, com essa pandemia, os bancos, né, e o próprio governo estão facilitando, né, a forma do acesso a essas empresas terem esse crédito. E me diz uma coisa, e aquelas empresas que já entraram no vermelho a ponto de perderem o nome, estão no Serasa, estão no SPC, né? Você pode adiantar como esse empresário pode agir? Você tem alguma chance de reescalonar essa dívida, para recomeçar a pagar daqui a 6 meses, nesses atuais juros? Como é que você pode adiantar? Nesse momento, a gente sabe que as dificuldades elas são de várias formas. O que a gente orienta é que nos procure, porque nós temos as ferramentas que poderão ajudá-los. Nós temos parcerias, por exemplo, além dos bancos, nós temos parceria com o Sebrae, nós temos parcerias com empresas de consultoria, com empresas de treinamentos. Então, se eles nos procuram e nos expõe a sua dificuldade, nós vamos procurar entender o que ele precisa naquele momento. Por isso que as entidades de classe elas são extremamente importantes. E por isso que os comerciantes, os empresários, eles precisam estar associados às entidades de classe, porque no momento de dificuldade, as entidades de classe muitas vezes têm a solução para oferecer. E quem não é associado, está passando por esse momento, ouvindo essa entrevista, puxa vida, eu gostaria de estar lá nesse momento. O que ele faz? Pode nos procurar na CI, com certeza nós orientaremos, independente de ser associado ou não.
vamos convidá-los a serem associados, porque nós temos vários, inclusive convênios com universidades, com lojas, né, com empresas que inclusive oferecem benefícios, oferecem descontos nas compras e eles vão pagar uma taxa de associação na CI, um valor muito baixo, para poder ter uma entidade dando suporte naquilo que ele precisar. Zé Roberto, agora vamos lá, já finalizando a nossa entrevista, eu gostaria de saber de você, infelizmente você foi pego, né, assumiu num momento dificílimo, né? Nos tempos áureos você teria 1000 projetos na cabeça que obviamente você não consegue realizá-los agora. Mas o que você acha que ainda dá para fazer? Seu mandato vai até quando? O que você acha que pode ser feito dentro daquilo que você vinha planejando e agora não é possível? Vamos lá. Então, o mandato são de 2 anos, né? E no caso pode ter mais uma reeleição. Certo. A minha ideia é que faça um bom trabalho durante 2 anos. Nós temos uma diretoria muito boa. Nós já fizemos 2 reuniões, né, reuniões virtuais, para conversar. Nós estamos desenvolvendo as metas. Nós temos vários projetos em andamento. Nós começamos, por exemplo, agora um projeto de um clube de compras coletivas, onde nós vamos buscar juntar as empresas interessadas em fazer compras em conjunto. Você fala compras de matéria-prima? Compras do que tiver em conjunto, produto de limpeza, produto de comprar papelaria. Direto das indústrias. A gente junta as necessidades, por exemplo, álcool gel. Álcool gel é um produto que está todo mundo comprando. Certo. Máscara é algo que está todo mundo comprando. Material de escritório, todo mundo compra. Então, tem alguns produtos que são comuns a todas as empresas. Nós vamos buscar fornecedores com condições bem especiais e vamos juntar as empresas e fazer compras conjuntas. Isso tem sido feito a nível de entidade de classe, tem funcionado muito bem. É um projeto que nós estamos começando a desenvolver. Com uma economia grande, né? Sim, exatamente. Nós vamos conseguir uma economia para os nossos associados, pelo volume de compras, uma economia muito interessante. Um outro projeto que nós temos, shopping virtual. Nós temos visto que cada vez mais os cidadãos estão comprando pela internet. Sem dúvida. E normalmente compram pela internet em outras cidades. Um Mercado Livre, né, que seria, né, fazendo aqui até uma propaganda gratuita para o Mercado Livre, eu sou um utilizador dele em alguns momentos, mas qual o pensamento seu? Seria então, em que sentido? A ideia é uma coisa importante também, nós estamos trabalhando muito junto com as outras entidades de classe, principalmente Sindicomércio e CDL. Né? Nós temos trabalhado muito junto com eles. Então, a ideia, inclusive, do shopping virtual é conjuntamente. É desenvolver um shopping virtual onde a população de 7 Lagoas possa encontrar nesse shopping muitos fornecedores de produtos ou de serviços... De 7 Lagoas? De 7 Lagoas. A entender o que é 7 Lagoas e o que ela oferece. Exatamente. Para, ao invés de comprar lá fora, fazer um comparativo de preço, que aí elimina transporte, por exemplo, já é um fator decisivo, né? Aquilo que não conseguir ter aqui, compra lá fora, mas o que tiver aqui, trazer para comprar aqui dentro. A ideia é que se o cidadão precisar de um pedreiro, de um pintor, de comprar um sapato, comprar uma camisa, de precisar fazer uma compra de um sanduíche, de uma refeição, esteja tudo nesse shopping virtual. Então ele vai entrar lá, vai encontrar os fornecedores de 7 Lagoas, vão fazer a compra pela internet, porém dentro de 7 Lagoas. Isso aí é iniciativa da CI? Iniciativa da CI, nós já estávamos desenvolvendo esse projeto, e aí fomos chamados, né, a fazer projetos em grupo com as outras entidades. Nós apresentamos essa ideia, as entidades aceitaram e nós já estamos em estudo. Zé Roberto, o que você espera agora, né, porque como você disse antes, as coisas não serão mais as mesmas. Mas no que na sua visão vem aí para frente? Olha, eu tenho uma visão muito otimista, muito otimista. Eu penso que essa questão da pandemia, o que tinha de acontecer em termos de mais gravidade, eu acho que já passou. Nós estamos no momento que os comerciantes, os cidadãos estão se cuidando. Né? As pessoas estão se cuidando, os grupos de risco, principalmente, estão se cuidando muito. Exato. Então, nós temos aí quase 3 meses, né, de pandemia e, no entanto, os nossos números, principalmente 7 Lagoas e Minas Gerais, estão muito sob controle. Eu não acredito que daqui para frente vá piorar, não. Eu acredito que se tivesse que ter acontecido, né, um surto, né, uma coisa assim meio fora de controle, já teria acontecido. Então, a tendência é que daqui para frente as coisas vão se manter sob controle. Certo. E a tendência é que, se mantendo sob controle a questão do contágio do vírus, a economia também vai começar a reaquecer. E a economia voltando a reaquecer,
as medidas do governo que estão sendo tomadas, né, os juros estão cada vez mais baixos, né, as medidas que o governo estão tomando, eu acredito, esse ano, inclusive, eu acreditava que esse ano seria o ano para o Brasil. O ano de ouro, né? O ano de ouro, o ano da economia, o ano da geração de emprego. Mas, infelizmente, né, ou felizmente, a gente não pode saber o que são os desígnios de Deus para nós. Veio a pandemia, temos muito que aprender e desenvolver, mas eu acredito que daqui para frente a tendência é melhorar. Eu não acredito que a situação vá piorar, nem em termos de economia e muito menos em termos de pandemia. Eu acredito que agora nós vamos começar a melhorar a situação. José Roberto, agora a última pergunta, e depois eu deixo para as suas considerações finais. Nós temos aí, e já é um pouco mais complexo, pergunta que você saberá responder para que nosso telespectador e ouvinte possa estar inteirado. O mundo virou um mundo globalizado, ou seja, a interdependência entre os países fez com que hoje acontecesse, diante de uma pandemia dessa, essa loucura dos governos de repente lembrar que investiram lá na China, por exemplo, a indústria está lá na China e como é que eu faço? Ainda sou dependente da China. 10% de tudo que se fabrica no mundo vem da China. E vocês que são da CI têm aquela concorrência, digamos assim, entre aspas, desleal, né? Porque o produto chinês, por causa da escravidão que existe daquele povo chinês, o produto chinês é extremamente barato, para não dizer também a maioria deles de péssima qualidade. O produto nacional são produtos de qualidade, a gente sabe disso. Porém, devido aos impostos, o preço não é competitivo. Como é que você acha que o mundo vai agir daqui para frente? As fronteiras vão ser fechadas? Vai haver uma supervalorização do produto interno? Porque o governo já está fazendo esse tipo de mídia. Como é que vocês aqui da Associação Comercial vão agir para que as pessoas valorizem, por exemplo, no teu caso, o produto local, você já disse algumas medidas, mas o brasileiro em si valorizar o que é nosso? Como é que você analisa esse quadro e depois a gente vai para as últimas considerações? Então, o que eu já percebo que está acontecendo, e nós também das entidades de classe da CEI faremos, é uma conscientização do cidadão brasileiro Sete Lagoano de se comprar produto nosso. Nós vamos ter, daqui a alguns meses, uma campanha publicitária bem ampla da importância de nós comprarmos em Sete Lagoas. E isso já está acontecendo em termos de nível de produtos brasileiros também. Porém, nós sabemos que nós estamos muito dependentes de uma política tributária, né, a nível de governo federal. Então, nós precisamos que o governo federal tenha aí algumas medidas, né, tributárias, econômicas, que favoreçam o produto nacional, porque o produto nacional ele tem, além de um custo tributário muito alto, a questão dos encargos trabalhistas também são muito elevados. Então, acaba que um produto nacional sendo muito mais caro do que um produto chinês, automaticamente o brasileiro tem uma renda muito baixa, ele acaba tendo que comprar um produto muito mais barato. Se ele pudesse escolher, ele escolheria um produto nacional. Você acha que existe esse nacionalismo? Existe. Então, assim, nós dependemos muito do governo federal tomar algumas atitudes. Então, nós vamos depender disso, mas aquilo que for possível que nós compremos em Sete Lagoas e produto nacional, nós precisamos fazer com que o cidadão lembre disso. Então, um exemplo, eu vou no supermercado, eu tenho lá iogurte para comprar, laticínios, por exemplo. Sim. Eu tenho laticínios em Sete Lagoas, são produtos Sete Lagoas. Aqui nós temos a cooperativa, né? Temos a cooperativa, temos a Itambé e temos a Trevinho. A Trevinho. E a região nossa, que também compra em Sete Lagoas, algumas têm também laticínios. Sim, então eu vou lá, eu vou dar uma preferência para produto fabricado em Sete Lagoas. Não existe possibilidade da associação indicar, por exemplo, Zé Roberto, uma ideia que eu te passo aqui agora, algumas plaquinhas para poder ajudar também a pessoa a entender o que é de Sete Lagoas. As pessoas passam muito rápido no supermercado, não tem tempo de ficar vendo o que é Sete Lagoas, não é. Produto fabricado aqui. Não seria uma boa ideia que você passar para esse pessoal ou já existe algum projeto nesse sentido? Diretamente nas gôndolas, não, mas a campanha publicitária que nós vamos fazer, nós vamos identificar para os cidadãos quais são os produtos comprados aqui. Mas nas gôndolas é possível? Nós vamos conversar com os nossos associados, com os empresários, para ver se há essa possibilidade. Porque possivelmente sim, né? seria interessante. Seria. Eu passo uma gôndola, esse produto é fabricado aqui. Sim. Produto de Baldim, por exemplo, produto de Sete Lagoas, né, que nós temos as fábricas de doce de Baldim, e concorrendo com o Rio Grande do Sul, concorrendo com outro Nordeste, mas produto de Baldim, produz de Sete Lagoas. O cara vai ver aquilo, eu acho que isso aí também ajudaria aí o consumidor a identificar melhor. Nós temos muitos né? produtos aqui de Sete Lagoas, nós temos a Gelac, por exemplo, né? Picolé e sorvete daqui. Nós temos produto 7, nós temos produto Trevinho, produtos Itambé. Isso é só na área láctea, né? Sim, produtos Nat, alimentos, né? Frango. Exatamente. Então nós temos muitos produtos que são produzidos em Sete Lagoas. Então nós temos que dar preferência para esses produtos. Identificando seria melhor. Exatamente. Suas considerações finais.
Então, primeiramente agradecer novamente, né, a oportunidade, dizer que eu estou muito feliz em poder servir Sete Lagoas, servir a minha cidade, servir a população, servir a indústria e o comércio, né, dedicando um pouco do meu tempo, da minha experiência, da minha capacidade para o desenvolvimento da indústria, do comércio de Sete Lagoas. Deixar uma mensagem que os empresários, né, os comerciantes, pratiquem o associativismo. Vamos nos unir, procurem as entidades de classe, participem. Nós temos a prova agora, por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo, da importância das entidades de classe. Nas reuniões do gabinete de crise, por exemplo, onde nós tivemos oportunidade de defender a reabertura, a flexibilidade do comércio, nós tivemos uma influência, uma posição muito forte lá e um resultado muito grande. Então, nós acreditamos muito que a reabertura, a flexibilidade foi devido à participação das entidades de classe nesse gabinete. Nós somos convidados a participar. Agora, nós estamos sendo convidados a participar do conselho gestor da prefeitura, em onde as decisões das obras, do orçamento da prefeitura vai passar pelo nosso voto. Então, cada vez mais, as entidades de classe são importantes para o futuro dos negócios. Então, a minha mensagem é que os comerciantes, os empresários, associem, nos procurem, para que juntos, unidos, possamos trabalhar pelo emprego, pelo desenvolvimento, pela renda e, de certa forma, por Sete Lagoas. Muito obrigado. Estivemos aqui no nosso estúdio do Primeira Linha Web Rádio, a presença de José Roberto, presidente da CI, também empresário do ramo de transporte da Sete Lago Transporte. Agradecemos a vocês pelo carinho. Como sempre dizemos, fiquem com Deus, porque graças a Ele a vida continua. E vamos em frente, né? Porque o Brasil precisa da gente. Forte abraço.